Samuel tornou-se diretor recentemente, mas ele imediatamente decidiu mudar o estatuto do escritório. Primeiro, ele revisou o fundo salarial, ignorando todas as taxas. Além disso, o homem reduziu o salário de quase todos os funcionários. Muitas pessoas, quase no mesmo dia, escreveram uma carta de demissão. Aqueles que permaneceram procuram sair de lá o quanto antes, mas tiveram que continuar a suportar as palhaçadas do novo diretor apenas devido às circunstâncias. O maior problema foi encontrar faxineiros. Ninguém queria lavar o chão e esfregar as maçanetas das portas para brilhar o dia todo por um salário escasso. Ângela, vice-diretora da empresa, pediu ao diretor para adicionar alguma verba destinada ao salário da faxineira quase todos os dias. Afinal, eles nunca vão encontrar funcionários por tal salário baixíssimo. Em todas as manhãs, na reunião, Samuel apenas dizia com raiva que o escritório já estava cheio de sujeira e poeira. Ele gritou com Ângela e ordenou para a moça: "Se você não encontrar uma faxineira em breve, farei da limpeza o seu trabalho." A própria mulher estava pronta para fugir desse monstro das economias, mas ela entendia perfeitamente que não era tão fácil encontrar um emprego na idade dela. Então, toda vez ela ouvia silenciosamente as suas recriminações e exigências irracionais e ficava quieta. Na reunião da manhã seguinte, ele mais uma vez expressou a sua insatisfação com o trabalho do seu adjunto, porque os limpadores e faxineiras ainda não tinham sido contratados. Samuel disse com raiva enquanto se aproximava da janela: "É realmente tão difícil para você encontrar uma senhora da limpeza? Afinal, há muitas pessoas que querem trabalhar em uma empresa estável." Em algum momento ele congelou silenciosamente e começou a olhar para algo à distância pela janela. Ele avistou uma mulher muito pobre, vestida com roupas velhas, que estava empilhando caixas de papelão perto das latas de lixo. Ele disse sorrindo maliciosamente, virando-se para Ângela: "Você está dizendo que ninguém está vindo até você e os anúncios não estão ajudando você? Veja como deve ser feito." Ele abriu a janela e se inclinou. Então Samuel gritou: "Ei, coitadinha, vem aqui, sobe rápido, talvez eu possa te ajudar." Mas a garota não parou seu trabalho nem por um segundo e continuou a dobrar o papelão. O chefe ficou surpreso, mas não queria desistir. Havia até alguma emoção em seus olhos por algum motivo. Samuel então virou para Ângela, piscou para ela e chamou o guarda. Assim que o cara de uniforme apareceu, Samuel disse: "Traga essa mulher miserável aqui, não importe o que custar." Quando a garota entrou no escritório, ele percebeu que ela era completamente surda, pois ela estava usando um aparelho auditivo, mas aparentemente não era muito útil ou uma opção muito barata. A pobre mulher tinha cerca de 30 anos e, surpreendentemente, era uma menina muito elegante, mesmo com toda a sujeira em volta. As suas mãos estavam limpas como as suas roupas e cabelos. Seu cabelo estava bem penteado e amarrado com um coque. Suas roupas estavam velhas, mas limpas. O diretor aparentemente se lembrava que pessoas surdas podem ler os lábios, então ele começou a explicar muito lentamente, pronunciando cada som. "Você quer ser paga? Você vai limpar o escritório." A mulher ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para os arredores do escritório e os presentes no momento. Ela então silenciosamente assentiu em concordância. Esse gesto parecia elevar o ego do diretor. Ele se virou orgulhoso para Ângela, que estava silenciosamente observando o que estava acontecendo. "É impossível encontrar uma faxineira? Talvez você tenha esquecido como selecionar o pessoal. Aqui está uma lição para você, Ângela, de como contratar pessoas. Além disso, acho que a garota concordaria em ganhar menos. Eu até disse a ela o salário e acho que consegui seduzi-la." Mas, quando ele viu o olhar insano de Ângela, ele aparentemente percebeu que ela não ia concordar. Então Samuel não continuou com esse assunto. Marina era o nome da menina surda. Às vezes a garota ia para o escritório muito antes do início do dia de trabalho. Ela lavava diligentemente, limpava e enxugava tudo que chamava sua atenção. Em uma semana ela deixou o escritório irreconhecível, tudo extremamente limpo e com bastante cuidado. Mas isso não ajudou Marina a conquistar a equipe. Para ela, literalmente, a cada segundo algum funcionário zombava da garota pelas costas, fazendo com que todo o escritório ficasse contra ela. Todos entenderam que ela não ouvia muito bem,
Portanto, eles podiam dizer o que quisessem, pois o aparelho auditivo da menina era barato e velho. Mas às vezes ela ouvia algumas piadas dirigidas a ela. Mas tiveram tantos momentos difíceis em sua vida que ela poderia fechar os olhos para algumas palavras ofensivas. Cada vez que pensava apenas nisso, o som logo acabaria e ela iria embora para o seu mundinho tranquilo, onde ninguém iria ofendê-la com certeza. Depois do trabalho, ela correu para a periferia da cidade, onde havia uma velha casa abandonada, mas com um teto para ela ficar. Ela morava lá ultimamente, mas não sozinha. Toda vez que Marina via um gato ou um cachorro infeliz, ela não conseguia passar por eles e levava todos para sua casinha. 4 gatinhos diferentes e 2 cachorros estavam sempre esperando seu retorno. Ela estava pronta para ouvir brincadeiras de mau gosto no escritório apenas por causa de seus animaizinhos de estimação. Afinal, agora era sua casa e às vezes podia comemorar comendo alguma coisa legal porque estava trabalhando, além de pão e leite barato. Marina não recebia muito, portanto, podia beber água com um pedaço de pão à noite, mas gastava o dinheiro recebido após dias de trabalho duro em algo saboroso para os seus animais de estimação. Afinal, era o seu amor maior. Só os olhares dos seus animais poderiam rapidamente iluminar um dia de trabalho árduo. Ângela estava satisfeita com a executiva e com a nova faxineira. O escritório literalmente estava exalando limpeza, além do fato de que os funcionários continuavam tirando sarro da infeliz garota pelas costas. Mas o mais surpreendente foi que o diretor cada vez mais ficava insatisfeito com todos sem motivo. Porém, todos os dias, a garota silenciosa com os olhos muito inteligentes começou a ganhar o respeito de seus colegas, tendo em vista que trabalhava muito e ficava sempre a mais que os outros no escritório. Mesmo aqueles que recentemente zombavam dela perceberam que Marina nem sempre só perambulava pelos lixões. Seu discurso era icônico, mas muito competente. Ela às vezes conseguia dizer tais frases que faziam até as pessoas com educação pensarem sobre sua opinião acerca de diversos temas. Às vezes, os colegas tinham a impressão de que ela era muito inteligente, porém ainda não tinha demonstrado a todas a sua expertise. Naquele momento, os assuntos do escritório, e em particular o diretor, estavam indo ladeira abaixo. Samuelson reclamava todas as manhãs como se procurasse alguém para ocupar por seu fracasso como economista. O desempenho do escritório cada vez mais começou a cair drasticamente, e Samuel, como diretor, começou a demitir pessoas quase todos os dias. Os funcionários começaram a falar pelas suas costas e que do jeito que ele estava trabalhando, logo estaria sozinho. O proprietário da empresa começou a visitá-los com frequência, sabendo que a companhia não estava bem. Ele não gostou nada do que estava acontecendo. Mas, de todo modo, antes da chegada do proprietário da empresa, Samuel literalmente intimidou os funcionários com todos os tipos de dificuldades para que ficasse tudo perfeito para quando o dono chegasse. Mas era apenas fingimento. Porém, o dono da empresa, aos 35 anos, era muito experiente. Conseguiu tudo sozinho e não ia perder um negócio desenvolvido. Quando ele chegou no escritório, percebeu que existia algum tipo de clima pesado pairando no ar. Quando ele chegou lá novamente, era um dia atípico, pois estava tendo uma higienização em todas as filiais da empresa e todos os funcionários tinham direito a um dia de folga remunerado. Enquanto todos os funcionários, incluindo o diretor Samuel, estavam descansando, no escritório estava funcionando algumas câmeras de vídeo e todas conectadas ao computador do dono da empresa, pois ele ia começar a analisar o que cada um faz. É claro que só ele e a empresa de videovigilância sabiam disso. O senhor realmente queria saber o que estava acontecendo neste escritório. Portanto, ele fez uma jogada tão astuta para descobrir e salvar esta filial da empresa que todos os dias, desde a manhã até o fechamento da filial, ele começou a monitorar o que estava acontecendo no escritório. Lentamente ele coletou fato após fato, apontando as razões para deixar as últimas posições da única filial bem-sucedida. Um dia, o dono da empresa ficou muito surpreso quando, durante uma de suas reuniões, ele viu um plano de desenvolvimento de negócios incrivelmente bem escrito. Ele folheou o material e olhou surpreso para Samuel e perguntou: "Quem fez isso?" Samuel percebeu que o proprietário estava interessado no material, então ele modestamente baixou os olhos e disse: "Fui eu mesmo,
Não dormi por várias noites e eu tinha certeza que você gostaria, chefe. A primeira coisa que confundiu o dono foi a caligrafia nitidamente feminina. Ele já havia lido várias vezes as notas explicativas do diretor fracassado e conhecia bem a sua caligrafia desajeitada. O dono da empresa decidiu assistir às gravações de vídeo e queria ver quem realmente fez esse plano de negócio. O proprietário ficou muito surpreso quando abriu a fita e se deparou com Marina, e ficou abismado de como a faxineira trabalhava nesses materiais quase até de manhã, depois de todos os dias árduos de trabalho. Ao mesmo tempo que estava imersa em seu trabalho, conseguia pegar alguns minutos depois do turno e rapidamente começava a escrever. Era evidente que ela nem sequer controlava o tempo, apenas ficava horas se dedicando. Ao mesmo tempo em que a menina desenhava gráficos tão fácil e rapidamente como se tivesse feito isso a vida toda. Na manhã seguinte, Samuel foi chamado ao escritório do dono da empresa e ficou com o menino. Seus olhos só olhavam para o chão. O dono da empresa estava muito bravo. Todos do escritório estavam sentados com medo de se mexer. Você entende que você quase destruiu a minha filial com as suas mentiras e fraudes? Além disso, eu estou chocado com quantos funcionários perdi por causa de sua grosseria. Você demitiu todas as melhores pessoas, mas quando você tentou se apropriar do trabalho de outra pessoa, para mim foi a gota d'água. Eu espero que você tenha 10 minutos para arrumar as suas coisas e deixar a minha empresa de uma vez por todas. O ex-diretor imediatamente se dirigiu para a saída curvado e pálido, mas ele ainda conseguiu ouvir que o dono da empresa pediu à secretária para convidar uma garota surda que limpa o escritório. Quando Marina timidamente entrou em seu escritório, ele gesticulou para a cadeira na frente dele. Sente-se, eu quero saber quem é você de verdade. Você é muito inteligente e não viveu assim a vida toda. A garota, um pouco confusa, deixou claro que isso era verdade. Sendo surda, mas não muda, ela começou a falar em voz baixa, olhando para algum lugar pela janela. Marina nasceu em uma família muito pobre, mas desde a infância ela adorava aprender e ler livros. Ela sempre fazia todas as lições de casa e tirava boas notas, até mesmo quando seus pais na sala ao lado bebiam álcool e discutiam a noite toda. Desde a terceira série, ela encontrou um canto isolado em uma casa abandonada não muito longe de seu apartamento. Até a formatura, ela fez toda a lição de casa neste local abandonado, pois em sua casa seus pais só bebiam e o ambiente não era propício para os estudos. Pela manhã, ela corria silenciosamente para casa para pegar roupas e uma pasta, enquanto seus pais dormiam, e corria para a escola. Todos os dias era a mesma coisa. Apesar de tais condições, Marina conseguiu se formar com honras e sem problemas entrou na faculdade de economia. Todos os professores adoravam a aluna inteligente e determinada. Ela estava pronta para ajudar os seus colegas a qualquer momento. Ninguém tinha dúvidas de que Marina receberia um diploma com honras, e foi o que aconteceu. Economia era sua matéria favorita e se tornou seu sonho de vida. Na faculdade, ela conheceu seu primeiro amor. Kevin era um ano mais velho. Quando se viram no corredor da universidade, souberam à primeira vista que se apaixonaram um com o outro. O cara era de uma família muito rica, e os pais ricos eram categoricamente contra uma filha inteligente, mas pobre. Os sentimentos dos jovens eram tão fortes que Kevin propôs à garota, dizendo que queria ficar com ela a vida toda. Logo, eles foram visitar alguns amigos em uma casa de campo. O clima estava ótimo, principalmente porque eles deveriam se casar em uma semana. Eles estavam no caminho da casa de campo, onde todos já o esperavam. Mas, de repente, uma neblina surgiu na estrada. A visibilidade ficou péssima e eles já não enxergavam absolutamente nada da estrada. Gritos de pausa e vazio. Quando ela recuperou a consciência, ela estava na ambulância. Marina imediatamente começou a perguntar como seu noivo Kevin estava se sentindo. A menina então desmaiou ao ouvir que ele, infelizmente, havia falecido. Quando ela acordou em seu quarto de hospital, ela imediatamente soube que algo havia mudado em sua vida. A partir daquele momento, ela não estava conseguindo escutar quase nada. Os médicos não conseguiam explicar o motivo de tal surdez repentina.
ela implorou aos médicos para deixá-la ir ao funeral de seu amante, apesar da perda auditiva e um estado mental difícil. Mas ela não teve permissão para se aproximar do túmulo de seu amado Kevin. Os pais a culparam por tudo e disseram que, se não fosse por ela e seus pobres amigos, ela não teria ido para aquela casa de campo. A mãe de Kevin literalmente quase foi para cima dela. "Eu vou fazer da sua vida um inferno, garota. Na melhor das hipóteses, você só pode conseguir um emprego de faxineira e não de economista. Você vai chorar lamentando ter matado meu filho." A pobre menina lamentou naquele momento que ela não morreu em vez de Kevin, porque ninguém precisaria dela de qualquer maneira. A mãe do garoto mandou incendiar a casa da menina. Desta forma, em sua vida não havia mais nada, nem moradia, nem trabalho e nem amor. Além disso, sempre ouvia que era impossível ganhar dinheiro em algum lugar, já que ninguém contratava uma mendiga surda e frágil. No começo ela começou a aprender a ler lábios. Depois de um tempo conseguiu ganhar algum dinheiro limpando o mercado local e conseguiu comprar um aparelho auditivo barato. Claro que ela não entendia tudo, mas algumas palavras poderiam ser compreendidas pela moça. Desde então, Marina tem se erguido e fortalecido a sua mente. Ela encontrou uma casinha na qual ela começou a viver. A moça estava contente e não reclamava de nada. Percebia que estava tudo bem com ela. Os seus amados animais de estimação sempre estavam por perto. E eles são as criaturas mais agradecidas por Marina. A moça acrescentou que quando o frio chega, os seus amiguinhos congelam, porque a casa abandonada não é aquecida. Naquele momento, Marina desabafava um pouco sobre si e o que passou, e especialmente sobre os seus animais de estimação. No final da história, o dono da empresa se lembrou daquele terrível acidente, pois ele conhecia Kevin, e então ele estava muito chocado com o que aconteceu. No mesmo dia, ele nomeou Marina com formação em economia como a nova diretora executiva da filial, e ele não se arrependeu. O negócio começou rapidamente a crescer de volta, e logo o proprietário começou a vir ao escritório com frequência buscar Marina no trabalho. Alguns meses depois, a notícia do casamento desse lindo casal não era segredo para ninguém. O melhor presente para Marina era um documento afirmando que agora ela era dona do abrigo e que todos os seus animais de estimação foram colocados depois que ela se mudou com seu marido. Além disso, a moça se preparou alegremente para se tornar mãe, pois o médico confirmou a sua gravidez e que seria um menino. A alegria de Marina e seu marido literalmente dominava todo o escritório. Além de uma superabundância de emoções alegres ou algumas alterações hormonais, inesperadamente voltou a audição de Marina, e ela se tornou uma pessoa completamente desenvolvida. A grande e espaçosa casa do empresário agora estava cheia de cheiros de comida caseira e uma atmosfera de amor e paz.